Obras de mobilidade continuam causando dor de cabeça para motoristas de Ribeirão. Desta vez, uma das principais avenidas na zona leste da cidade tem registrado trânsito intenso em meio à intervenção. Há mais de 6 meses, a Avenida Costabile Romano, na Ribeirânia, está em obras. A via recebe a instalação do corredor de ônibus do eixo leste-oeste, que sai da Avenida Dom Pedro e chega até a Presidente Kennedy. Passar pelo local em horário de pico é um desafio e tanto. Os motoristas enfrentam trânsito intenso. A vizinhança relata desorganização e muita bagunça no canteiro de obras. O maquinário, por muitas vezes, bloqueia a avenida. Por muito tempo a gente teve a avenida na descida, sentido bairro centro, fechada. Então, isso causou muito transtorno para todos os moradores aqui da Ribeirânia. É muito comum a gente ver a obra, parece que ela está andando, de repente para tudo e voltam a abrir buracos, galerias, e isso torna um transtorno muito comum e muito recorrente aqui para todos nós. Já vi várias vezes ali quase acidentes do maquinário avançar na pista onde os carros estão passando em uma pista única e os motoristas terem que parar de última hora e vir uma confusão. Uma das alternativas que o motorista tem para evitar o fluxo intenso é acessar a Avenida Sebastião Venturi, que liga a Costabile Romano até a Maurílio Biagi. O problema é que ela está completamente esburacada. Os veículos precisam até reduzir a velocidade para desviar das crateras. Em alguns trechos, o asfalto se desfez em pequenas pedras, que escorregam e trazem riscos principalmente para motociclistas e pedestres. Quem tem um carro comum, um carro normal, sofre muito. A suspensão do carro, eu já vi vizinhos reclamando de roda entortar, ter danos no carro na suspensão. Isso acontece. Se tiver um carro 4x4, acho que você consegue passar, porque a situação ali é cada vez pior. Inclusive vários carros, eles sobem a contramão e a situação do asfalto é realmente muito ruim e não se vê a prefeitura fazer absolutamente nada para resolver esse problema. O morador aponta que outra alternativa seria acessar a esplanada Dr. Sócrates, que passa em frente ao estádio Santa Cruz, mas ela foi fechada para o tráfego. A única opção que tem é de frente à escolinha de treinamento de futebol ou em frente ao estádio na parte das cativas. Só que ali existe uma rua de pedra, onde também praticamente intransitável. Então, o fato é que aqui na Ribeirânia está muito ruim, está muito complicado o trânsito no entorno do Botafogo. O estádio em si atrai muita gente, tem muito fluxo, mas as ruas não estão cuidadas corretamente. Na visão desse engenheiro civil, essa é mais uma obra do município que está desorganizada e causando um grande impacto no fluxo de veículos. Uma das falhas é na sinalização. A probabilidade de ocorrência de acidentes é muito grande. Não existe nenhum tipo de sinalização, principalmente a sinalização de solo. Da avenida do início ao fim não existe nada, absolutamente nada de sinalização de solo. E muito pouca, inexistente sinalização horizontal também que informa aos usuários que tem obra à frente, via estreitamento de pista, buracos na pista, não informa absolutamente nada. E isso é uma situação de risco para o usuário. Essa intervenção deve ser entregue em até 5 meses. Só que apesar de estar dentro do prazo, ele avalia que os trabalhos estão lentos e poderiam ser otimizados. É uma obra que poderia ter sido feita num prazo muito menor e não colocando o conforto e a segurança dos usuários em risco. Hoje a gente verificou que tem 4 máquinas trabalhando na pista. Dessas 4 máquinas, 2 apenas estavam trabalhando, 2 paradas. Então isso aí é uma ociosidade que só encarece a obra e retarda a sua inauguração. Então poderia ser feito num prazo mais acelerado, numa velocidade mais acelerada, num prazo menor, e poderia colocar os usuários tirar os usuários numa situação de desconforto e insegurança do jeito que está agora. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que as obras estão mais de 50% concluídas e devem ser entregues em setembro. Elas seguem o cronograma com o intuito de minimizar transtornos para motoristas e também motociclistas.
Em relação às ruas alternativas, a Secretaria de Planejamento informou que existe um termo de compromisso com o Botafogo Futebol Clube S.A. para melhorar a infraestrutura no entorno do estádio, que envolve infraestrutura de ciclovias, recapeamento, construção de calçadas e rampas de acessibilidade. Vamos seguir falando mais sobre esse assunto. Conosco agora, aqui no nosso núcleo de jornalismo, está o Isaac Barreto, cientista político. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez, Isaac. Só essa semana nós mostramos a dificuldade dos comerciantes da região central, também da 13 de maio, por conta dessas obras. Hoje são os moradores ali do entorno da Costábulo Romano que estão sofrendo. Nós estamos, de fato, vivendo um caos no trânsito da cidade, né? Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, André, e a todos que nos assistem. De fato. E o pior, André, é que, diferentemente do que aconteceu no Rio Grande do Sul, o caos aqui foi estabelecido pelo próprio poder público, né? A prefeitura, quando tomou as decisões dessas obras, na forma como estão sendo construídas, é que criou o caos na cidade. Então, é inadmissível a gente pensar que a cidade se encontra nessa situação por decisões estritamente políticas. Tanta obra acontecendo ao mesmo tempo não poderia dar um outro resultado que não esse. Parece que não existe desvio, rota alternativa que fuja desses congestionamentos. A gente está falando de falta de planejamento ou de falta de organização ou os dois juntos? André, na verdade é o seguinte, desde a concepção desse projeto lá em 2011, 12, o projeto já era ruim. E o prefeito atual, ao invés de revisar o projeto, na ocasião, quando aprovou o plano de mobilidade, usou a justificativa de que nós não poderíamos deixar de utilizar os recursos públicos se a gente fizesse alguma alteração no projeto. Isso mostra que não foi falta de planejamento, foi sim uma execução estritamente política. Ele não queria perder a possibilidade de realizar as obras e a decisão por ego, né? Demonstrar ou mostrar que faz mais ou igual ao pai e colocando toda a cidade debaixo desse caos. Essas decisões de construção, de automáticas, ou seja, de todas as obras ao mesmo tempo, são decisões estritamente políticas. Não poderiam e não deveriam ter sido feitas dessa forma. Os moradores reclamam aí que a obra está desorganizada e que poderia ser feita até com mais agilidade. E aí entra uma parte muito importante, fiscalização. E os vereadores têm papel fundamental. É importante também estar atento a isso, né? Exatamente. E mostra que tem vereador que está preocupado com o papai gay da Noruega, ao invés de ficar fiscalizando as obras e cobrar da prefeitura uma maior agilidade. A gente vê que a qualidade da prestação de serviço dessa obra é muito ruim. Para quem conhece canteiro de obra, sabe que a organização da obra começa no cone. E a gente vê que nem sinalização essas obras têm. Foi demonstrado perfeitamente como está a Costábulo Romano, uma falta absurda de sinalização. A gente vive um caos por 3 motivos: falta de fiscalização dos vereadores, que não fazem o seu papel, a prefeitura, que não fiscaliza também a obra, e o próprio operador do sistema, a empreiteira que está realizando a obra, é muito ruim, de baixa qualidade. Enquanto a avenida está comprometida, as ruas do entorno estão em péssimas condições também, asfalto esfarelando. Essas questões também precisam ser consideradas durante as intervenções, né, Isaac? É claro, poderia se aproveitar o momento dessas obras já e executar essas pavimentações que estão precárias, e o que demonstra também é que não há planejamento. Essa é uma clara demonstração que não há planejamento, ou seja, se nós já temos a execução de obras no entorno, por que não realizá-las, né? Melhorar o asfalto ali colocado. E mostra que esses políticos que estão aí nunca assinaram uma carteira de trabalho, não sabem como custa pagar um DARF e não estão preocupados com o comércio, não estão preocupados com a cidade, estão preocupados apenas em tirar foto do lado da placa de inauguração. Cientista político Isaac Barreto, agradeço muito a sua presença mais uma vez aqui conosco. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, André. Um abraço a todos.